Olá, galera! Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao código que a gente fez lá na aula passada, na aula 06, fila 12. A gente vai dar uma ajeitada. Nesse código, até então, a gente tem trabalhado com uma classe chamada Scanner para poder receber esses dados e fazer comparativos e coisa e tal. A partir de hoje a gente vai começar a trabalhar com uma outra classe, a classe JOptionPane, que ela é responsável por abrir caixas de diálogo. Então, na classe Scanner, a gente trabalha com o console, que é essa interface aqui, que não é muito bonita, não é muito interativa com o usuário. A partir de hoje, a gente vai trabalhar com caixas de diálogos, utilizando a API Swing, mais especificamente a classe JOptionPane. Então, o nosso código ele vai ficar mais bonito, ele vai ficar mais interessante, ele vai ter mais interação junto ao usuário. Eu vou pegar o código que a gente fez na aula passada e a gente vai só fazer as modificações necessárias. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tirar esse import, que eu não vou usar mais o scanner. Tirar também esse scanner aqui, não preciso mais dele. E tirar esse System Out Print. No caso do JOptionPane, eu posso já fazer essa pergunta diretamente lá na variável que eu vou declarar para receber a resposta. Então, eu não preciso desse System Out Print, eu não vou trabalhar mais com console. Então, vamos lá. No caso, a variável que vai receber a resposta de quantas pessoas tem naquela fila, vai ser essa variável fila. Então, vou modificar isso aqui. Fila vai receber JOptionPane ponto, e aqui eu tenho uma série de opções que eu posso estar trabalhando com essa classe. No caso, a gente vai trabalhar primeiro com as mais simples, e no decorrer aí das videoaulas a gente vai trabalhando com outras. Então, no caso, eu quero que mostre para o meu usuário, então, show alguma coisa. O que eu quero mostrar? Eu quero que ele me mostre uma caixa de input, uma caixa onde ele possa digitar algo e enviar. Então, input, dialog, e aqui eu vou colocar a minha mensagem. O que eu vou colocar? Primeiro eu tenho que declarar esse null, né? E depois eu coloco a minha mensagem. Eu vou perguntar quantas pessoas tem na fila, e ponto e vírgula aqui no final para encerrar. Mas percebam que aqui eu ainda tem um erro ao lado da minha variável. Então ele está dizendo, ó, tipo errado, ele não pode converter de string para int. O que acontece? O JOptionPane, tudo que ele recebe como um string. Então, quer seja números ou letras, ele vai sempre entender como string. Só que aqui eu estou declarando, ó, que a minha fila é do tipo inteiro. Então, eu preciso fazer a conversão desses dados, né? Então, eu preciso de alguma maneira pegar esse dado, que é um string, e passar para o tipo inteiro. Como que eu vou fazer isso daí? É bem simples. Eu vou utilizar um conceito, uma classe especial para realizar essas conversões. Então, eu não vou utilizar o cast. Eu vou utilizar uma classe que é especial para isso, que é conhecida como wrapper. Como que eu vou fazer isso daí? Eu venho aqui na frente do meu JOptionPane e eu vou dizer o seguinte: integer ponto, deixa eu salvar um espaço aqui, integer ponto parseInt. Então, eu estou dizendo que o que estiver aqui dentro desse parêntese vai ser passado para o tipo inteiro. Então, eu já estou fazendo automaticamente essa conversão. O erro que está dando aqui é desse parêntese aqui. Beleza. Então, eu já estou recebendo direto na minha variável
que é do tipo inteiro, de nome fila, um valor que vai ser digitado no JOptionPane dentro da minha caixa de diálogo e que vai ser convertido para o tipo inteiro para poder ser jogado dentro da variável fila. A próxima coisa que eu vou fazer idade continua, idoso continua, não idoso também continua, o meu for continua. O que é que vai mudar? Aqui, ó, novamente, eu vou mudar também para o tipo de JOptionPane. Então, a minha variável idade, que já foi declarada aqui em cima como inteira, ela vai receber integer.parseInt, e aqui eu vou dizer JOptionPane ponto, e vou chamar novamente a caixa de diálogo, sempre colocando null aqui no início, vírgula, e a mensagem. Então, qual a sua idade? Ponto e vírgula, finalizar. Beleza. A última coisa que eu vou alterar aqui nesse código vai ser esse system.out.print aqui de baixo, porque eu não quero que ele retorne no console. Eu quero que ele me retorne também via caixa de mensagem. Então, ele vai me fazer as perguntas via caixa de mensagem e vai me retornar a resposta via caixa de mensagem. Como que ele vai fazer isso? Aqui no caso eu não preciso chamar nenhuma variável, eu vou chamar direto o JOptionPane e vou pedir para ele me mostrar. Então, show alguma coisa. O que é que eu quero que ele me mostre? Uma mensagem. Então, message dialog. Então, ele vai me mostrar uma caixa de diálogo de mensagem. Null. E aqui eu escrevo a mensagem que eu quero que ele me retorne. No caso, o que é que eu quero que ele me retorne? Eu quero que ele me retorne, aí, /n, para poder quebrar uma linha, a quantidade de idosos. Então, /n, idosos, mais, vou concatenar com a variável idoso. Vou escrever tudo numa linha só novamente. Então, /n, não idosos, espaço, mais, e aqui eu chamo a variável não idoso, que eu criei lá em cima. O que é que tá dando erro aqui? Vamos ver. Ah, tá. O I aqui em minúsculo, né? Erro principiante. Então, não idoso. Beleza, beleza. Então, vamos testar. F11. Então, ele me traz essa caixinha aí, ó. Então, essa caixinha, ele está fazendo a pergunta, ó, essa parte aqui de cima, quantas pessoas tem na fila? Eu digo, 3 pessoas tem na fila. Aí ele vai já, entra automaticamente nessa próxima caixinha aqui, nesse próximo JOptionPane. Então, eu vou dizer, qual a idade? 12. Aí ele pergunta de novo, vou dizer 80. E por último, 50. E aqui ele me retorna essa última caixinha do show message dialog. Então ele me diz que eu tenho um idoso, que foi aquele de 80, e 2 não idosos. Então é o mesmo código que a gente tinha feito na aula passada, só que agora utilizando o JOptionPane para deixar uma coisa mais interativa. Dessa aula em diante a gente vai ficar alternando. Uma hora eu vou usar a classe Scanner, outra hora eu vou utilizar a classe de JOptionPane para a gente deixar a coisa mais interativa e vocês aprenderem das duas formas. Vejo vocês na próxima aula. Gostou? Dá uma curtida. Qualquer dúvida que tiver, manda um e-mail para mm_rg@live.com, que a gente está aí para compartilhar conhecimentos. Até a próxima!